Na caixinha de perguntas que eu abri, na enquete que eu perguntei para muitos de vocês lá, eu fiz uma pergunta que eu falei, qual é a melhor forma da gente aprender tá tocando a melodia? E vocês vão entender agora exatamente o que é que está impedindo vocês de realmente terem resultado. E a Geice vai abrir, Geice, abre uma caixinha aqui, ó, e aqui vai explicar tudo para vocês entenderem. Eu quero que a Geice abra uma caixinha e me respondam exatamente o que vocês acreditam. Qual é a melhor forma da gente fazer a melodia dos hinos ou solos? Por tablatura, que são aqueles números, ou se é através de partitura, ou se é através do método MP10X, ou se é através do ouvido. Qual que é a forma que muitos de vocês acreditam ser a melhor forma para poder estar aprendendo, estar conseguindo tocar as melodias dos hinos? Olha que legal, ó. Isso aqui já explica tudo, gente. Por que muitos de vocês não estão tendo resultados? Até agora, 35% das pessoas acham que a partitura é a melhor forma. 15% acham que é a tablatura. 35% das pessoas acham que é de ouvido e apenas 13% das pessoas acham que é através do método MP10X. Cada pessoa tem... Só. Oi? Algumas pessoas ainda nos comentários mandaram cifras, é que não teve como colocar ali. Olha só, gente, essa questão da cifra eu acabei de explicar para vocês que cifra não é uma forma de estudo. E ainda tem gente colocando que cifra é a melhor forma. Gente, prestem muita atenção nessa aula, senão vocês vão sair daqui do mesmo jeito que vocês entrou. Cifra não é uma linguagem para a gente tocar melodia. Cifra é uma linguagem feita para você tocar acordes. Então essa é a primeira questão que vocês têm que entender. Quem ainda tem essa crença que a cifra é a melhor forma de fazer solo, você está perdido ainda sobre a nossa aula. Nossa aula é sobre solo, sobre melodia, sobre o seu instrumento cantar. Então já risquem da lista de vocês essa questão de cifra, porque cifra não é uma linguagem para a gente fazer solo. Não tem como fazer solo com cifra. Cifra só é escrito para você tocar acordes. A nossa aula de hoje não é sobre isso. Tá bom? Então, vai ser legal até para vocês começarem a entender um pouco mais sobre os conceitos, porque muita gente, eu não culpo vocês, acha que o problema é justamente pelo fato de estar estudando e não tendo resultado, mas o problema vocês já estão percebendo. Muitos de vocês estão errando exatamente no que estudar. Muitos de vocês nem sabem o que estudar. Muitos de vocês estão perdidos em qual a melhor linguagem. Então, para quem acha que é cifra, não é cifra, tá, gente? Não tem como fazer melodias através das cifras. Então, já começa por aqui o grande erro, para vocês entenderem, tá? Então, cifra não tá aqui dentro das nossas opções. Agora, quais eram as opções? Era ouvido, 34% das pessoas acham que a melodia é a melhor forma de tocar é o ouvido, 25% das pessoas acham que é partitura, 20% das pessoas acham que é tablatura e 20% das pessoas acham que é o MP10X. E eu vou explicar aqui para vocês sobre isso. Meu método, ele é o método MP10X. Já vou dar a resposta aqui para vocês agora, direto. A melhor forma é através do método MP10X. E vocês vão entender nessa aula. Por que é através do método MP10X, professor? Porque todos os outros, provavelmente, muitos de vocês já tentaram. Agora, através do meu método, ninguém de vocês praticamente tentou, porque ninguém de vocês conhece. Então vocês vão conhecer e vão comprovar que a melhor forma é através do método MP10X. Mas entendam, para quem acha que é ouvido, quantas pessoas sabem tocar de ouvido solo, melodia? Eu posso dizer que de todos que estão aqui, acompanhando aqui a gente, muitos de vocês vão achar que muita gente sabe tocar de ouvido, mas provavelmente 1% de todos vocês que estão aqui sabe tocar de ouvido. Se fosse fácil a melhor opção, praticamente todo mundo tocaria. Então não é a melhor opção. Por quê? Para você tocar de ouvido, você precisa saber muitas coisas. Você tem que saber muito bem todas as escalas, campo harmônico, você tem que entender sobre função harmônica, tem que saber sobre inversões de acordes, então fora de cogitação. E é o que ganhou aqui como o voto de vocês, como ouvido. E não é a melhor opção. Muitos de vocês falaram também, 25%, que é partitura. Não é partitura, gente. Por que partitura também não é a melhor opção? Eu cheguei a comentar durante o nosso aquecimento. Para você aprender, primeiro, só a parte teórica de partitura, quantos anos que não leva? Você vai levar pelo menos um ano só estudando a teoria.
para você entender como que funciona. Você vai levar mais pelo menos de 6 a 8 meses para você conseguir entender um pouco mais sobre a parte prática, como que funciona, tocar no seu instrumento. Isso tudo leva quase que um ano. Olha aqui esse gráfico para vocês poderem entender que eu desenvolvi, ó. Aqui vai explicar melhor para vocês conseguirem entender. Estão vendo esse gráfico aqui na tela? Aqui mostra o método convencional, que é o método que muitos de vocês começam a estudar, comparado com o nosso método. O método convencional, você leva de 6 a 8 meses estudando partitura, tablatura, fazendo um monte de exercícios, teoria. Esse é o método que muitos de vocês já tentaram. E por que não conseguiram? Porque ele não é um método eficaz. Ele não dá resultado porque ele não foi criado para dar resultado. E qual que é o grande problema disso? Você vai perder de 6 a 8 meses para entender só essa parte teórica fazendo um monte de exercício. Aí você vai levar mais uns 6 meses para você tocar suas primeiras notas e acordes básicos. Você leva, no final das contas, pelo menos um ano a um ano e meio para você começar a tocar suas primeiras bases. Mas tem gente que está aqui acompanhando a gente, que tem mais de um ano que estuda música e até hoje não sabe fazer solos fluente. Toca uma musiquinha ou outra, uma melodia ou outra meio capenga, mas não toca fluente. Quem daqui sabe tocar pelo menos 10 solos? Coloca aqui nos comentários. Quem é que sabe tocar 10 solos bem? Se tiver alguém que sabe tocar 10 solos bem aqui, essa pessoa tá, tá excepcional, muito fora do comum. Porque tem muita gente que toca há muitos anos e até hoje não sabe fazer melodias, não sabe fazer solo. Porque está tentando estudar com o método convencional. Com o nosso método MP10X, vocês vão ver que com 3 dias vocês estudando, só com essa aula, vocês já vão entender. Com mais 2 dias vocês treinando, vocês já vão conseguir tocar qualquer hino fluentemente da harpa cristã. Então, tablatura, esquece, não é a melhor opção. Partitura não é a melhor opção. Tocar de ouvido também não é a melhor opção. Tá bom? Olha lá, muita gente falando, eu não sei. Eu não sei. Isso é para vocês entenderem que muitos de vocês não conseguem justamente por conta disso, de não saber como estudar. Mas a melhor opção é através do método MP10X. E a gente vai entender um pouco mais sobre ele a partir de agora, tá bom? Esse método, a partir daqui, ó, do teclado, para vocês conseguirem entender como que vai funcionar ele. Vai funcionar da seguinte forma. O MP, o que significa MP? MP nada mais é do que o mapa do instrumento para vocês poderem estar entendendo e estar conseguindo acompanhar. Então é o mapa do instrumento, tá bom, gente? Então sabendo disso, que é o mapa do nosso instrumento, você precisa conhecer as notas. Para quem toca teclado, isso é um pouco mais comum do que para quem toca violão. Mas poucas pessoas entendem sobre isso e por isso que não consegue ter grandes resultados. Então a gente vai resolver isso. O MP significa, como eu disse para vocês, o mapa do instrumento. E o 10X é porque você vai aprender 10 vezes fazer melodias através desse método comparado com o método convencional. Então vou explicar no teclado e já vou explicar já no violão também para vocês. Então o mapa do instrumento vai funcionar da seguinte forma, ó. Mapa, vou colocar mapa do instrumento. Vai funcionar da seguinte forma. Para quem nunca relou a mão no teclado, ou até para quem já relou a mão no teclado, mas não sabe muito por onde começar, a gente tem no teclado sempre pares de notas. Tem 2 pretas e depois a gente tem uma tríade de notas. Então eu tenho par de pretas e um trio de pretas. Então tem 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 e 3. Sabendo disso, que existe sempre um par e uma tríade, e 3 notas, a gente vai usar isso como referência. Porque muita gente, às vezes eu chego e falo, qual que é a nota Sol? A pessoa começa aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Eu falo, professor, achei a nota Sol. Eu falo, parabéns, mas você demorou muito. Por quê? Se você vai fazer um solo numa melodia, você tem que ter isso muito rápido. Onde está a nota Si? Aí começa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Até chegar na nota Si demora muito. Então isso não é nada inteligente. Muita gente aprende desse jeito. Mas a gente tem um mapa para poder estar usando para estar encontrando as notas. Então aqui, para vocês entenderem, antes de 2 teclas pretas, a gente sempre vai ter a nota Dó. Isso vai ser legal para vocês se mapearem pelo braço, pela extensão toda do teclado. Então antes de 2 teclas pretas na branca é o Dó. Antes de 2 teclas pretas vai ser o Dó. Antes de 2 teclas pretas é o Dó. Antes de 2 teclas pretas é o Dó. Antes de 2 teclas pretas é o Dó. Então isso vai ajudar. Antes de 2 pretas é o quê? É o Dó. Tá? Então, sabendo isso, vai facilitar muito mais na hora da gente estar encontrando as notas. Continuando.
Depois de duas teclas pretas, vai ser sempre a nota Mi, ó. Duas teclas pretas na frente e na branca é o Mi. Duas teclas pretas na frente 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 é o Mi. Então, depois de duas pretas é o... Depois de duas pretas é o Mi. Tá? Então aqui vai ficar mais fácil de vocês conseguirem acompanhar. Agora eu vou pensar nas três notas. Antes de três teclas pretas eu vou ter a nota Fá. Então antes de ter três teclas pretas é o Fá. Antes de três teclas pretas é o Fá. Antes de três teclas pretas é o Fá. E antes de três teclas pretas é o Fá. E antes de três teclas pretas é o Fá. É muito mais rápido para a gente poder estar encontrando essas notas. Então aqui eu vou escrever que antes de três pretas é quem? É o Fá. Tá? Agora a gente vai para a próxima nota, que vai ser depois de três teclas pretas. Porque eu tenho três teclas pretas na frente é o Si. 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 Tá? Então, depois de três pretas é quem? É o Si. Isso aqui vocês precisam decorar. Por isso que eu falei para vocês que precisa de 3 dias para vocês tocarem bem as melodias, tá? Então, aqui está um mapa para vocês conseguirem entender como que vai funcionar essas notas. Então aqui, ó, como vocês podem conferir, antes de duas pretas é sempre o Dó. Antes de duas pretas é o Dó. Antes de duas pretas é o Dó. Antes de duas teclas pretas é o Dó. E assim por diante. Depois a gente vai ter a nota Mi, que é depois de duas teclas pretas é o Mi. Mi, Mi, Mi e Mi. Tá? Esse é o mapa do seu instrumento, do teclado. Antes de três teclas pretas, ó, três teclas pretas antes é o Fá. Três teclas pretas, o Fá. Fá, Fá e Fá. E depois de três teclas pretas, a gente vai ter a nota Si. Depois de três teclas pretas, o Si. Depois de três teclas pretas é 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 o Si. Difícil de falar, hein, gente? E agora tá faltando 3 notas, que vai ser no meio, ó. No meio de duas pretas é o Ré. Como assim, professor? No meio de duas pretas é o Ré? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora, ó. Eu tenho duas teclas pretas, no meio é o Ré. Duas teclas pretas no meio é o Ré. Duas teclas pretas no meio é o Ré. Duas teclas pretas no meio é Ré. Duas teclas pretas no meio é Ré. Então isso facilita muito na hora de você encontrar as notas rápido. Ó, duas pretas no meio é Ré. Duas pretas no meio é Ré. Duas pretas no meio é Ré. E agora está faltando duas notas, que vai ser o Sol e o Lá. Então a gente vai ter, no meio de três teclas pretas, eu tenho duas notas, não tem? Ó, três teclas pretas, eu tenho essa nota e eu tenho essa nota. Então a primeira nota vai ser o Sol e a segunda nota vai ser o Lá. Então no meio de três teclas pretas eu tenho o Sol e tenho o Lá. No meio de três teclas pretas eu tenho a nota Sol e a nota Lá. No meio de três teclas pretas eu tenho a nota Sol e o Lá. No meio de três teclas pretas, na branca eu tenho o Sol e o Lá. E no meio de três teclas pretas, no meio eu tenho o Sol e o Lá. Isso é legal porque você pode ter um piano, um teclado gigantesco. Ele pode ter 10 metros de tamanho. Sempre vai ser dessa forma que você vai pensar. Por quê? Ele se repete. O teclado é esse pedaço aqui. O resto vai ser tudo repetição. Sempre vai estar se repetindo. Então, se você entende como que a gente pensa nessas notas, fica muito mais fácil. Tá bom? Então, no meio... Ó, no meio de três pretas vai ser quem? Vai ser o Sol e vai ser o Lá. Só isso que vocês precisam entender. Porque esse aqui é o mapa e a estrutura que vocês precisam ter para conseguir estar tocando e conhecendo o instrumento de vocês completo. Professor, entendi como que eu faço isso. Então você já está meio caminho andado. Porque se você consegue encontrar essas notas rápidas, porque não pode ficar contando. Você só precisa entender o mapa do seu instrumento, que é exatamente isso aqui. Entender o mapa do seu instrumento, já sabe como faz?
pronto, você já está meio caminho andado. É só tocar a melodia. E depois eu vou apresentar para vocês a minha didática, a minha forma de escrever essas músicas, esses hinos da harpa cristã, da melhor forma possível para vocês conseguirem ter resultado. Tá bom? Então, explicado aqui essa primeira parte de como que funciona para a gente estar mapeando o teclado. Agora, como que eu vou fazer a melodia, professor? Vai ser por tablatura? Vai ser por partitura? Não, nada a ver, gente. Olha só que simples. Eu escrevo a nota, simplesmente coloco o nome da nota. Sol, lá, si. Se você sabe ler, você já é capaz de tocar a melodia desse hino. A única coisa que você precisa saber é ser alfabetizado, saber ler. Você não precisa saber ler partitura, tablatura, tocar. Não. Você aprendeu o mapa do instrumento, é só tocar. Entende como é muito mais simples, gente? Então a gente vai tocar aqui a melodia do hino. Lembrando que a melodia é essa parte aqui, ó, escrito dó, ré, mi, fá. A parte de cima que tá a cifra é pra gente estar tocando os acordes, tá? Então como que fica o hino 15 da harpa cristã utilizando essa metodologia? Olha só que simples, gente, ó. Sol, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, ré, dó, si, lá, dó, si, lá, sol, si, lá, sol, fá sustenido, dó, si, lá, sol. Parte de baixo. Sol, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, ré, dó, si, lá, dó, si, lá, sol, si, lá, sol, fá sustenido, dó, si, lá, sol. Pronto, tocou o hino. Super simples. O que você precisou fazer? O que você precisa fazer? Só decorar os acordes, o mapa do instrumento, os acordes não, as notas do mapa do instrumento e pegar as melodias desse jeito escrito. Mas aonde você vai encontrar melodias desse jeito? Escrito o nome da nota. Em lugar nenhum, apenas na comunidade. Por quê? Ninguém escreve as notas assim. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas ou vão escrever o hino em tablatura ou eles vão escrever o hino em partitura, mas nunca escrevendo o nome da nota. Escrevendo o nome da nota fica muito mais fácil.